Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma live na terça-feira, às 22h04, sobre Geografia e História do Tocantins. Professor Rosana Moya, seja bem-vinda. Wesley, boa noite, seja bem-vindo. Valim Nogueira, boa noite, seja bem-vinda. Agripino Guedes, boa noite. Beth Franca, Lu Menezes, boa noite. Doutora Isadora Veloso, como está, Isadora? Bem-vinda. Nilson, bem-vindo. Vânia Alves, bem-vinda. Deixa-me ver aqui. Valdinez Lopes, seja bem-vindo. Tecaiana, como está, Tecaiana? Lu Menezes. Sabrina Souza, seja bem-vinda. Silvio Gotô, Goiás, Tocantins, seja bem-vindo, Silvio. Mairã Moraes, como está, Marenzinha? Seja bem-vinda da nossa querida Araguaína. Iago Brauna, boa noite, Iago. Ana Monteiro, Marcos Oliveira, sejam bem-vindos. Luziane Lima, seja bem-vinda, boa noite. Daniel Mendes, boa noite. Edna Cavalcante, boa noite. Meninos e meninas, Rosângela Borges, boa noite. Drica Ribeiro, boa noite. Jackson, boa noite. Eduarda Silva, boa noite. Marilane de Souza Nunes, boa noite. Você que está nos assistindo agora, que ainda não está seguindo no Instagram, aproveita e segue. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? Vamos lá começar a nossa live. Oi, Isadora, boa noite. Núbia Maria, boa noite. Jocélio, boa noite. Teovane Souza, boa noite. Muito bom. Ana Monteiro, boa noite. Adelino Parente, boa noite. Thaís Barbosa, seja bem-vinda. Mauri VG, boa noite. Jocely Léo, boa noite. Manin Zorra, vereador Manin, boa noite, seja bem-vindo. Aldo Douglas, boa noite. Jonice Feitosa, e aí, Jonice, boa noite. Nivaldina, boa noite. Daniel Barros e Simone Luna, boa noite. Pretinha Araújo, boa noite. Ítala Magri, boa noite. Tudo aqui no GPS. Estamos aqui no GPS prontos. Show de bola. Que bacana, viu, Ítala? Meninas, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa Geografia e História do Estado. Teve um aluno que mandou mensagem para mim hoje com a questão de prova. De pessoa de outro estado. Prova de um concurso que já ocorreu aí no Tocantins. E a pessoa estava dando uma aula, penso eu que online, de um preparatório para concurso de fora. E ela colocou a questão da COPESE e colocou o gabarito equivocado. Professor, como assim? Lá falava sobre a questão, falava sobre a Ilha do Bananal. Érica Cat, boa noite. Deilane Galvão, boa noite. Arsênio Nascimento, boa noite. Seja bem-vindo, Arsênio. Deiveste Stark, boa noite. Ludmila, boa noite. Divino Rodrigues, boa noite. Quem não está seguindo, Lucimário, boa noite. Daniel, boa noite. Daniel Ramos. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Lara Lima, boa noite. Edilene Carvalho, boa noite. Divino, novamente. Sejam muito bem-vindos. Estou passando aqui. Débora Lima, boa noite. Meninos, então, a questão era o seguinte, ó. Brenda Mesquita, seja bem-vinda. André Gonçalves, bem-vindo. Lá falava sobre a Ilha do Bananal e pedia para você marcar a alternativa correta sobre a ilha. Sabe qual foi o gabarito que esse cursinho colocou? Dizendo que a Ilha do Bananal era composta por 25 municípios do Tocantins, 66 municípios do Maranhão, tantos municípios do Piauí, coisa que não tinha nada a ver com a Ilha do Bananal. Professor, meu Deus do céu, que questão foi essa? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Ilha do Bananal só para você entender. Primeiro que a Ilha do Bananal se localiza na região oeste do Tocantins, pegando boa parte da região sudoeste, né? Divisa com o estado do Mato Grosso. Professor, lá no norte, no extremo norte da ilha, pega uma pontinha, a pontinha fica entre a divisa do Mato Grosso e Pará, exatamente. Mas predominando ali com o estado do Mato Grosso. Professor, e a Ilha do Bananal é formada pela bifurcação do Rio Araguaia. Vem o Rio Araguaia aqui, ó, divide em dois braços, é como se tivesse aqui o Rio Araguaia. Chega num determinado ponto, ele se divide em dois braços, dando origem aqui no meio à Ilha do Bananal. À direita fica o Rio Javaés, à esquerda fica o Rio Araguaia. Eu estou sem meu mapa aqui agora, porque eu não estou em Palmas no momento e minha tábua de carne no formato Tocantins ficou lá em casa. Mas, o que nós temos aí? A Ilha do Bananal é formada pela bifurcação do Rio Araguaia. Primeiro ponto. Segundo ponto. À direita da Ilha do Bananal fica o Rio Javaés, à esquerda da Ilha do Bananal fica o Rio Araguaia.
Terceiro ponto, a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Quarto ponto, a Ilha do Bananal é 100% localizada em território tocantinense. Tudo isso que eu estou apontando para vocês já foi abordado em prova. Que ela é 100% tocantinense, que ela é a maior ilha fluvial do planeta, que é formada pela bifurcação do Rio Araguaia, que a margem direita fica o Rio Javaés e a margem esquerda fica o Rio Araguaia. Ok. Tá, professor, e o que mais foi abordado sobre a Ilha do Bananal em provas anteriores? Já foi abordado sobre a Ilha do Bananal o seguinte, afirmando que a Ilha do Bananal é dividida entre 3 municípios tocantinenses. E eu quero saber de vocês agora quais são os 3 municípios que compreendem a região da Ilha do Bananal. Responde aí para mim, por favor. 313 Douglas, boa noite, aquele abraço, seja bem-vindo. Carlos, boa noite. Maria Darlene, boa noite. Pretinha Araújo, lá de São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, seja bem-vinda. Região do Babaçu, né, a região do Bico. Tobasa, lá em Tocantinópolis. Deusinir Lopes, boa noite. João Filho Alencar, boa noite. Ana Luísa Carvalho, boa noite. Francileide Ferreira, boa noite, seja bem-vinda. Dulce, boa noite. Hélia Patrícia, boa noite. Ana Luísa Carvalho, já havia cumprimentado. Vinícius Marciano, boa noite. Mike Zulu Corredor, boa noite, Mike. Maria Fernanda, boa noite. Joanilson Farias, boa noite. Keliânia, boa noite. Daniela Macedo, boa noite. Vanúzio Tavares, boa noite. Elielso, boa noite. Delane Inácio, boa noite. JV Setuba, boa noite. Aline, boa noite. Ana Cecília Neres, seja bem-vinda. Ediane, boa noite. Luziane, lá de Esperantina, lá no Encontro dos Rios Tocantins e Araguaia, lá no Bico mesmo. Boa noite, Luziane. Luziane Lima. Meninos, quero saber aí, responder aí para mim. Professor Jorge Gustavo, meu amigo, professor Jorge Gustavo, seja bem-vindo. Jorge Gustavo é um amigão que nós temos aí, que a vida nos trouxe. E concurseiro, além de professor de preparatório para concurso, né? Se tornou concurseiro durante um período até conquistar um concurso no TRF, não lembro o número agora, não sei se é TRF 15º, TRF 4º, não lembro agora. Mas está aí concursado, graças a Deus, hein, Jorge Gustavo? Um abraço aí para Gabi, sua esposa. Ô Menezes, boa noite, professor. Você vai dar um curso aqui em Filadélfia? Não fui ainda lecionar em Filadélfia, viu, Lu? Ainda não, mas tudo é possível. Luana Ribeiro, boa noite. Ronival Lima, boa noite. Grolo, Lucimário, boa noite. Eu estou aguardando vocês responderem aí quais são os municípios que compreendem a região da Ilha do Bananal. Opa, deixa eu passar aqui, subir. Camila, boa noite. Vinícius, boa noite. José Eloy, boa noite. Elton Lima, boa noite. Eliane Lima, boa noite. Catiana Lustosa, boa noite. Marcos, boa noite. Bom, como eu não estou conseguindo acompanhar aqui em tempo, o Silvio está falando, professor, fale um pouco sobre os principais produtos que lideram a produção do PIB tocantinense. Ei, Silvio. Deixa eu ver aqui daqui a pouquinho. Thais Araújo, boa noite. Seja bem-vinda. Jácio William, boa noite. Jéssica Reis, boa noite. Elídio Neto, boa noite. Meninos, vamos lá. Os municípios que compreendem a Ilha do Bananal, viu, Luana Ximenes, são os municípios de Pium, Lagoa da Confusão e Cristalândia. Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Longe, Cristalândia não. Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. Professor, tá, eu já sei que é a maior ilha fluvial do planeta, eu já sei que é 100% tocantinense, já sei que é envolta pelos municípios de Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, e ainda sei que a Ilha do Bananal é dividida entre 2 parques. O Parque Nacional do Araguaia, que fica na parte norte da ilha, certo? E o Parque Nacional Indígena. Professor, que Parque Nacional Indígena é esse? É a reserva indígena das tribos Carajá e Javaé.
Professor, então nós temos as tribos indígenas Carajá e Javaé, que ficam dentro da Ilha do Bananal, na parte centro-sul da ilha, e o Parque Nacional do Araguaia na parte norte da Ilha do Bananal. Exatamente isso, ok? Flávia Dias, boa noite. Patrícia Rocha, boa noite. Todos os assuntos que eu mencionei sobre a Ilha do Bananal já foram abordados em prova. Inclusive que ali nós temos indígenas Carajá e Javaés. Professor, além dos indígenas Carajá e Javaés, temos também a presença da tribo indígena Avacanoeiro, que já tem uma reserva com a área demarcada, quer dizer, a área a ser demarcada, já definida, mas ainda não tomaram posse dela, à direita do rio Javaés, fora da Ilha do Bananal, que é quase 29 mil hectares para a tribo indígena Avacanoeiro, ok? Mas hoje os representantes Avacanoeiro estão dentro da aldeia, aliás, dentro da Ilha do Bananal, e não tomaram posse ainda da área já definida pelo governo federal. Oi, Lucélia. Lagoa da Confusão, Pium e Formoso do Araguaia, viu? Do Heré, não. William, Thiago, boa noite. Edital da Guarda saiu. Thaís Araújo, boa noite. Lá de Colmeia, Thaísa, seja bem-vinda. Silvane, só lembro Formoso do Araguaia. E é bom saber os 3 municípios, viu? A Flávia Dias, Jorge Gustavo, excelente professor, excelente tudo, Jorge Gustavo. Marcos de Aliança do Tocantins, não. Walter Guedes, fala professor, abraço, muito obrigado pelas aulas, me ajudou demais o vestibular, primeiro lugar para direito no campus de Arraias. Walter, parabéns, viu? Show de bola. Talvez eu passe daqui a 2 dias aí por Arraias. Se tiver um churrasco aí de comemoração, você me fala que eu vou passar lá para comer de graça. Sandolândia não entra. Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium, tá? Sandolândia tá fora, Marcondes. Bom. Carol Muniz, seja bem-vinda, Carolzinha. Helena PR, boa noite. Cheguei chegando. Ok, meninos? Vendo aqui se tem mais algum comentário. Havia comentado aqui, alguém, não lembro agora que eu estou subindo as mensagens, havia falado assim, professor, fala da participação do PIB, do Tocantins. Gente, o que já foi cobrado sobre a participação do PIB? Vamos junto para o concurso da Guarda, a Brenda falando aí. Sobre o PIB do Tocantins, o que eu preciso saber? Primeiro que a base da economia tocantinense é a agropecuária. Segundo que essa agropecuária é extensiva. Agropecuária extensiva, agricultura e pecuária num sistema extensivo. O que é mesmo, professor? Sistema extensivo. Extensivo é com uso de pouca ou nenhuma tecnologia. Como assim, professor? Meninos, gado solto no pasto. Qual é a tecnologia que tem aí? O gado pastando. Sistema extensivo. Agricultura familiar. Qual é a tecnologia de agricultura familiar? Sistema extensivo. E ainda assim, quando não é familiar, não necessariamente está no sistema intensivo. Tá? Mão de obra qualificada e uso de tecnologias são os diferenciais que compreendem, mão de obra salariada, inclusive, que compreende o sistema intensivo. É um conjunto de fatores. Tá? Em relação a economia, eu sei que a agropecuária é importante na economia do Estado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que afirmar que a agropecuária pertence ao setor primário. Lembrando a vocês, já fiz uma outra aula sobre esse assunto, que nós temos a economia dividida em 3 setores principais, não únicos, mas principais, setores primário, secundário e terciário, onde o setor primário envolve as atividades associadas ao campo, principalmente agricultura e pecuária. Setor secundário envolve atividades associadas à indústria, certo? Construção civil também enquadrada no setor secundário, mas é a indústria que normalmente se menciona em provas. E setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço. Serviço público é prestação de serviço. Comércio é prestação de serviço. Professor é prestador de serviço, certo? Então, o que nós temos? Já sei o que é setor primário, secundário e terciário. Agora, o que mais emprega pessoas é o campo. Se nós temos no Tocantins, aproximadamente 15% das pessoas vivendo, 15 a 20% na realidade, eu vou pegar 15% a nível de Brasil, tá? No Tocantins, próximos a 20% da população vive no campo, algo próximo a 20%. Se aproximadamente 20% se localiza no campo, eu não posso dizer que o campo é o setor que mais emprega. Correto? Esse 80% está na cidade, ou pouco mais de 80% está na cidade. Professor, tá, eu já entendi então que o setor primário é importante,
certo? Que os principais produtos exportados pelo Tocantins são do setor primário, com destaque aí para soja e carne bovina. Só soja e carne bovina corresponde a mais de 95% das exportações do Tocantins. Primeiro a soja, pouco mais de 70%, segundo a carne bovina, com cerca de 25%. Tá, e soja e carne bovina é setor primário. Campeão na exportação é setor primário, mas a participação do PIB não. O PIB, o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Toda a riqueza produzida dentro do estado do Tocantins compreende o PIB do estado. Aí envolve o meu salário enquanto professor, envolve toda a renda que gira no comércio, envolve as rendas e salário, envolve os ganhos que nós temos de aluguel, envolve ganho de tudo que você tiver ou que possa vender ou comprar dentro do seu estado. Ou seja, esse ganho, essa participação maior se dá no setor terciário da economia. Não é primário, não é secundário, é setor terciário. Então a maior participação no PIB do Tocantins é setor terciário. Porém, as maiores exportações são do setor primário, que é soja em primeiro lugar, carne bovina em segundo lugar. Ok? Ficou claro isso aí? Luiz Jesus, Marcel Campos, seja bem-vinda. Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Júlio Nelson Ferreira, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo, aliás, perdão. Ok. Deputado, parece justo votar o aumento de imposto em velocidade recorde, como foi a PEC do agro hoje. Eu não participei dessa votação. Eu não sei se você está se referindo à votação aí no estado do Tocantins. No momento eu vim fazer um procedimento médico fora e não participei. Nada feito às pressas é justo, só para deixar claro isso aí para ti, tá? Nada feito às pressas. Mas deveria ser melhor debatido, é o que eu penso e defendo. Ok, Ávila Borges, o edital saiu hoje da Guarda Metropolitana. André Jacobina, boa noite. Lucicleia, boa noite. Muito boa noite, meninos. Diego, boa noite. Diego é mesa, boa noite. Como é que tá, Diego? Meninos, Elivânia Silva, não foram me enviar a apostila. Elivânia, manda um oi novamente pro meu WhatsApp, que eu envio. Às vezes passa batido, tá? Devido ao grande volume de mensagem que chega. Deve ter sido isso. Fernando da Silva, melhor professor Junigel, bacana, obrigado, seja bem-vindo. E é claro, segue no Instagram. Quem não está seguindo ainda, por favor, siga no Instagram, ok? Continuando, já falei sobre a Ilha do Bananal, falei um pouquinho sobre o PIB do Tocantins, dos principais produtos agrícolas. Lembro a vocês que o Tocantins tem hoje aproximadamente 9 milhões de cabeças de gado. Terceiro maior rebanho bovino da região norte é o tocantinense. Perde apenas para o Pará e para o estado de Rondônia. Aí teve um aluno que me falou assim, professor, o Tocantins ganha do Amazonas, aquele estado, naquele tamanho. Gente, o Amazonas é floresta, como é que você vai criar gado ali? Quer dizer, até é possível criar gado, mas não é o carro forte, até mesmo porque a logística para escoamento da produção não é a coisa mais interessante. Até mesmo porque para praticar a pecuária extensiva necessita do desmatamento para gerar pasto, criar pasto, certo? Ou criar, não, formar pasto, né? Então não é o estado mais adequado para esse fim, ok? Baracate Cuiabá, seja bem-vindo, meu amigo. O Menezes tem idade mínima para fazer o concurso da Guarda Metropolitana. Diego Ferreira, Goiânia, Goiás. Vim hoje de Goiânia, estava aí já desde domingo, se eu não me engano, em Goiânia. Gisele, boa noite. Vinícius Marciano, boa noite. 50 vagas imediatas para a Guarda Metropolitana, muito pouco. Vinícius, muito pouco, mas podem chamar o número excedente em relação a isso, tá? Verificar, eu não tive a oportunidade de ver ainda o edital da Guarda Metropolitana, verificar se tem cadastro de reserva, ok? Se não tiver, já fazer a solicitação para a criação do cadastro de reserva no edital. E aí tá falando a Evelyn que vai até os 40 anos, segundo o edital. Eu não vi ainda, antes era 45, agora aparentemente 40. Lucicleia, no momento eu estou em Brasília, Lucicleia. Thaís Araújo, boa noite. 18 a 45 anos, está dizendo a Thaís aqui. 18 a 45, José Milton está afirmando aí, ó, mantém 45 anos. Tem 50 reserva, ó, 50 vagas, 50 por cadastro de reserva, estão dizendo aí. Muito bom.
Quer dizer, muito bom não, precisaríamos de mais, né? Mas sabe qual é a preocupação que às vezes tem o gestor, ou a gestora, no caso? É porque a Guarda Metropolitana hoje ela faz o serviço da segurança pública também, certo? Antes, quando criou-se a Guarda Municipal, a Guarda Metropolitana, ela tinha como finalidade guardar os prédios públicos. Hoje ela já faz atividade, parte da atividade da segurança pública. E por isso até é uma surpresa não terem mexido. Surpresa não, porque eu sabia que para mexer tinha que passar um projeto de lei na Câmara Municipal e eu sabia que não tinha passado, certo? Mas como se faz serviço de segurança pública, teoricamente deveriam ter reduzido essa idade de 45 anos aí. Mas não reduziram, pode ter certeza, vai ser o último concurso da Guarda Metropolitana com a idade até 45 anos. Você que tem interesse em entrar na Guarda, aproveite a oportunidade. Se a sua idade já passou do que é atendido pela Polícia Militar de 32 anos e Corpo de Bombeiros, aproveite a oportunidade para ingressar agora nesse concurso da Guarda. Estuda muito, pode estudar, porque vai dar certo. Rodineia, boa noite, aqui do Bico do Papagaio. Ô, Rodineia, boa noite, seja bem-vinda. Joe Rezende, professor, seu conteúdo no Google da Geografia Tocantins está atualizado? Ou do Google eu não sei se está atualizado, mas eu tenho conteúdo, manda um oi pro meu WhatsApp. Deixa eu colocar o WhatsApp aqui para vocês, que aí vocês podem puxar o celular aqui. Eu tô na gambiarra aqui para suporte do celular. Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp, tá? Momentinho. Apostilas grátis. 18 horas? É. Vamos colar? 63 98485 7576. Isaac Ogil? Eu não tô mais tirando. Opa. Também do colar. Fixar comentário, ok. Edna de Conceição Tocantins. Eudina, perdão, de Conceição Tocantins. Seja bem-vinda, Eudina Ribeiro. Meninos, manda o WhatsApp para esse número aí para você receber gratuitamente a apostila de Geografia e História do Tocantins, além de alguns vídeos para te ajudar a direcionar no estudo, tá? Rosana Moraes, prof, manda um abraço para Giovana, ela está assistindo sua aula. Giovana, abraço, beijo carinhoso, fico feliz que esteja aí acompanhando, viu? Beijo enorme. Deixa-me ver, Flávia Dias, minha conterrânea, lá de Conceição, muito bom. Vamos agora para outro assunto, meninos. Olha só, falamos um pouquinho sobre o rebanho bovino, quer dizer, eu estava comentando sobre o rebanho bovino, lembrando a vocês que o rebanho bovino do Tocantins, terceiro maior da região norte, e a carne bovina, que é o segundo produto de maior exportação do nosso estado, tem como principais municípios com rebanho, primeiro Araguaçu, segundo já foi Formoso, depois virou Araguaína, depois voltou Formoso e terceiro agora Araguaína. Professor, então Araguaína e Formoso do Araguaia tem um rebanho muito próximo, quantidade muito próxima, ano a ano pode sofrer alteração aí. Hoje Araguaína, amanhã Formoso e vice-versa, tá? Mas o primeiro colocado permanece Araguaçu. Lembrando a vocês que Araguaçu e Formoso do Araguaia tem um grande rebanho porque durante o período de seca eles encaminham boa parte desse rebanho para dentro da Ilha do Bananal. Certo? Então, a Ilha do Bananal tem passagem natural ali, negocia com os indígenas o valor, o que não poderia, a legislação federal não permite o uso econômico da área indígena nesse sentido, certo? Mas assim o fazem. E ali nós temos 30, 40, 50 mil cabeças de gado que ano a ano são encaminhadas para dentro da ilha. Ok? Pretinho Araújo, professor, falar sobre esse projeto Sampaio daqui do Bico. Ô, Pretinho, nós temos alguns projetos agrícolas, Pretinho, em relação à economia do Estado, que são mencionados em prova, tá? Eu vou comentar rapidamente sobre eles para poder chegar lá no projeto Sampaio. Professor, e aí? E aí que os projetos normalmente mais abordados em prova não é nem o Sampaio. Até mesmo que o Sampaio já foi mais de 100 milhões ali enviados e de produção mesmo não tem praticamente nada lá de produção. Mas o projeto Sampaio ainda é mencionado em prova pelo fato de existir o projeto. Ok? O projeto na teoria, não na prática. Fizeram os canais ali, mas a produção mesmo está longe, muito, muito aquém do que se esperava quando fizeram inicialmente o projeto, lançaram inicialmente.
Mas nós temos de grande importância o projeto Javaés, também chamado Projeto Formoso, ou Projeto Rio Formoso. Professor, onde é que fica esse projeto? Fica à direita da Ilha do Bananal, onde canalizam a água do Rio Javaés e do Rio Formoso, certo? Canaliza a água desses dois rios para a agricultura irrigada de arroz. O que eu preciso saber? À direita da Ilha do Bananal eu tenho o projeto Formoso, canaliza a água do Rio Formoso, e o projeto Javaés, canaliza a água do Rio Javaés para a agricultura irrigada de arroz. Professor, esse projeto é do início da década de 80. Sim, antes mesmo da criação do Tocantins. Perfeito. Esse projeto envolve uma área de 1.200.000 hectares em área contínua. São 1.200.000 campos de futebol grudadinho ali, ó, para agricultura irrigada de arroz. É a maior área contínua para agricultura irrigada de arroz, a maior da América. Professor, você quer dizer então que o Tocantins produz muito? Demais. E eu poderia afirmar, professor, que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Comparando com os estados brasileiros, terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Em função desse projeto. Professor, eu poderia dizer que os municípios que envolvem esse projeto são 5 municípios. Que envolvem o projeto Javaés, chamado Projeto Formoso. Tá? Chama Javaés ou Formoso, depende da água, se é canalizado do Rio Javaés ou Formoso. É por isso, os dois nomes. Mas municípios de Dueré, Formoso do Araguaia, Pium, Cristalândia e Lagoa da Confusão, essas 5 cidades envolvem esse projeto. Professor, um desses 5 municípios é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Considerado município, tá? Terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Sabe qual é? E aí, alguém sabe? Sandra Maria, lá de Gurupi. Sabe me dizer, Sandra? Maria Bernardes, seja bem-vinda, fico feliz que esteja seguindo, muito bom. Quem não está seguindo ainda, por favor, segue. Ediel, lá de Augustinópolis, seja bem-vindo. Quem não está seguindo, por favor, siga. Quem puder marcar os colegas aí, para que eles possam vir para a nossa live, marca aí também. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso estado. Meninos, o Silvio está falando que é Formoso, a Thaisa está falando que é Lagoa da Confusão. E aí, é Formoso ou Lagoa da Confusão? Formoso, Alagoa. Meninos, Formoso do Araguaia é o 6º maior produtor de arroz do Brasil. Lagoa da Confusão é atualmente o maior produtor de arroz do Tocantins, ocupando a 3ª posição a nível nacional. É Lagoa da Confusão, exatamente. E em Lagoa da Confusão, não vi por nada escrito, mas escutei boatos de que ali nós tínhamos o maior produtor individual de arroz do país, no município de Lagoa da Confusão. Ok? Flávia Dias. Professor, fale um pouco sobre a Codevas, Sudão, Calha Norte, semiárido. Meu Deus. Esses assuntos fogem um pouco ao conteúdo regional, Flávio. Posso até comentar, mas foge um pouquinho. Quando se fala da Sudão, aproveitando a Sudão, porque envolve aqui o Tocantins, tá? A Sudão, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, nós temos, cada região do Brasil tem uma superintendência, só para entendermos. O Nordeste é Sudene, Centro-Oeste é Sudeco, Sudeste é Sudese e a região Sul, Sudesul. Agora, por que a gente ouve muito falar em Sudão? Porque nós estamos na Amazônia Legal, nós estamos pertencentes a essa superintendência. Agora, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, devido à proximidade geográfica e também porque o governo federal ele libera mais recursos para a região Norte e Nordeste, através dessas superintendências. Muito mais dinheiro. Qual é a visão do governo federal? Eu quero fazer com que nós tenhamos um equilíbrio no desenvolvimento econômico a nível de país. Então, vou direcionar mais recursos para as regiões mais carentes, mais pobres, que são o Norte e Nordeste. Entenderam aí? Enfermeira Antônia Gomes, seja bem-vinda. Chegando um pouco atrasada, mas chegando. Muito bem-vinda. Maura Batista, boa noite. Seja bem-vinda. A Lucicleia está falando aqui, Lagoa e de Melancia. O Projeto Javaés, ele tem o forte produção de arroz, mas também tem destaque na produção de melancia. É verdade aí, ó. Falei em produção de melancia, é nessa região do Projeto Javaés e Formoso. Professor, ali produz também soja? Produz, gente. Ali produz também milho? Produz também, mas o carro-chefe desse projeto agrícola é a produção de arroz, ok? Ainda existe a Sudão, existe a superintendência. Em relação
a Calha Norte, que foi aí mencionado. Calha Norte, na realidade, foi um projeto do governo federal no período da ditadura militar, com o intuito de promover proteção, criação de bases militares na região de fronteira da Amazônia com outros países. Era com o intuito de fazer proteção mesmo, dificultando ou tentando impedir o avanço de povos de outra nacionalidade para dentro, para tentar explorar o território amazônico sem o devido consentimento do governo federal. Ok? Quietinha Teles, boa noite, grande abraço, sempre bom ver suas lives. Seja muito bem-vinda. Sebastião Arouxa, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Guto Conceição, seja bem-vindo. O Silvio está falando de abacaxi. Eu vou aproveitar, já que vocês estão falando de melancia, de abacaxi, em relação a essa produção agrícola, só para deixar claro para vocês, quando se pergunta assim, quais são os 3 principais grãos produzidos no estado e quais são as 3 principais frutas produzidas no estado? Diz aí para mim. O Cláudio está perguntando, essa aula estará no YouTube? No dia seguinte, Cláudio, eu disponibilizo todas as aulas, tanto no Facebook como também no canal do YouTube, tá? Ana Tavares, boa noite. Liliane Miranda, boa noite, Liliane. O Diogo está falando, prof, você indica algum lugar para fazer o curso preparatório da Guarda Civil, GCM, você está falando da Guarda Metropolitana de Palmas, GMP? O que é GCM que você está colocando aí? Só coloca aí para mim, por favor. Bruna Dias, boa noite. O Silvio está falando, os 3 principais grãos são soja, arroz e milho. Na realidade, o milho já superou a produção de arroz. Então, a ordem correta seria soja, milho e arroz, tá? Em relação às frutas, 3 principais frutas agora nós temos. Primeiro, muita gente pensa assim, professor, é abacaxi? Gente, em unidade o abacaxi realmente ganha. Em unidade, certo? Aliás, teoricamente, né? Porque banana não é por cacho, é por unidade, então não vou nem considerar assim. Mas o cálculo é feito em cima da tonelagem. Então, primeiro, melancia, segundo, abacaxi, terceiro, banana. Ok? As 3 principais frutas colhidas no estado: melancia, abacaxi e banana. E os 3 principais grãos: soja, milho e arroz. Professor, você falou do projeto Javaias, ou o projeto Formoso. Lá produz o quê? Soja, milho e arroz. É claro, o carro-chefe disparado é a produção de arroz. Professor, tem um outro projeto chamado Projeto Prodecer 3. O Prodecer não é proceder, não, é Prodecer. Projeto de Desenvolvimento do Cerrado. É isso que significa Prodecer. Localizado onde? Pedro Afonso. Professor, é Prodecer 3 ou 2? Não existe Prodecer 2 no Tocantins, não existe Prodecer 1 no Tocantins. É Prodecer 3, localizado em Pedro Afonso. O que se produz, professor, no Prodecer 3? Menino, soja, milho e arroz. Professor, tem um projeto chamado Gurita. Gurita não, o Gurita eu vou comentar depois. Projeto Campos Lindos, tá? Eu tenho Javaiés, eu tenho o projeto Prodecer 3 e eu tenho o projeto Campos Lindos, localizado no município de mesmo nome, Campos Lindos. O que se produz ali? Soja, milho e arroz. Perceba você então que o projeto Javaiés ou Formoso, Prodecer 3 e projeto Campos Lindos produzem soja, milho e arroz, soja, milho e arroz, soja, milho e arroz. É a mesma coisa em cada um deles. É claro, o Javaiés ou Formoso, carro-chefe é arroz. No Prodecer 3, o carro-chefe é a soja. No Campos Lindos, o carro-chefe é a soja. Professor, qual é a capital da soja no Tocantins? Pedro Afonso, onde se localiza o Prodecer 3. Professor, mas Pedro Afonso é o maior produtor de soja? Foi, até 2008. De 2009 em diante, Campos Lindos passou a ser o maior produtor de soja. Então, por que Campos Lindos não é a capital da soja? Por um motivo simples, porque quando surgiu o título de capital da soja, o destaque era Pedro Afonso. Agora, se eu for mudar a capital da soja a cada ano, e é por lei, tá? A cada ano, porque a safra de um município ou outro superou o anterior, então aí vira bagunça. Então, independente de ser ou não o maior produtor de soja hoje, Pedro Afonso é a capital da soja. Mas Campos Lindos é o maior produtor, ok? Professor, da mesma forma em relação ao abacaxi. Abacaxi, o maior produtor não é Miracema. Miracema já foi, no princípio. Mas hoje a maior produção de abacaxi se dá em Miranorte. Mas a capital do abacaxi é Miracema, ok?
Tá, voltando então. Falei do projeto Chavaes, também chamado de Projeto Formoso. Falei um pouquinho do Prodecer 3. Falei um pouquinho do Projeto Campos Lindos. Esses projetos têm como foco a produção de grãos, ok? Foco a produção de grãos. Professor, e em relação à fruticultura? Em relação à fruticultura, nós temos alguns projetos que são mencionados em prova. Com destaque é o projeto Manuel Alves. Tá? O Manuel Alves fica às margens do Rio Manuel Alves, na região do Rio Manuel Alves, ali no sudeste do estado, envolvendo Porto Alegre, Tocantins e Dianópolis. Quando você passa na rodovia sentido Porto Alegre a Dianópolis, você tem produção de banana em grande quantidade de um lado e de outro da rodovia, né? Grande produção de banana. Mas a fruticultura não se restringe a um produto em si, mas é mencionado nas provas como fruticultura. Professor, em relação ao projeto São João, localizado em Porto Nacional, que fica ali atrás do posto da Polícia Rodoviária já desativado, entre Palmas e Porto, ali é município de Porto, atrás daquele posto sentido ao rio Tocantins, ao lago, né, do rio Tocantins, ali nós temos o projeto São João, que é projeto de fruticultura também. Projeto Gurita, também às margens do rio Tocantins, lá no município de Itapiratins, fruticultura. Projeto Sampaio, lá no Bico do Papagaio, envolvendo o município de Sampaio, é um projeto de fruticultura que de fruta mesmo não produz literalmente praticamente nada. Professor, o que aconteceu? Rapaz, o dinheiro evaporou. Acho que o sol é mais intenso, e aí mais próximo da linha do Equador, e foi evaporando o dinheiro. Não vou nem dizer que ocorreu corrupção aí, mas evaporou o dinheiro e infelizmente o projeto ficou aquém. Ok? Não desenvolveu. Mas ainda mencionado em prova. Daniela Macedo, se mudasse o nome da capital, Pedro Afonso teria se tornado a capital da cana. A Daniela mencionou uma coisa bacaníssima aí. Olha, sabe o que aconteceu ali na região de Pedro Afonso? A Bunge, ela instalou uma fábrica de produção de etanol, certo? Essa fábrica de produção de etanol instalada ali gerou uma grande demanda da produção de cana-de-açúcar, da criação de plantio de cana-de-açúcar na região de Pedro Afonso. Então hoje sim nós temos destaque ali da produção de cana-de-açúcar, além, é claro, da produção de grãos, ok? Evanilson, boa noite, mestre, anotando tudo aqui, show de bola, Evanilson, que bacana. Evanilson, conheço bem a usina de Pedro Afonso. Sabe o que eu acho engraçado, Evanilson? Tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade, viu? Sabe por que eu afirmo isso? Porque lá em Pedro Afonso, quando instalou essa fábrica da Bunge, a Bunge estava pagando para quem quisesse fazer o curso técnico, para trabalhar na fábrica. Rapaz, você ia receber de graça o curso, para você trabalhar na fábrica, certo? Tem emprego garantido ali. E ela não encontrou mão de obra, ela teve que trazer parte da mão de obra de fora porque não encontrava gente ali na região interessada em trabalhar. Tem coisa que só a Filco faz para você, né? Tá difícil, inicie miojo. Vamos lá. O Pretinho tá falando, professor, o projeto de biodiesel no Tocantins cai na prova também? Cai na prova também. Quando se fala em biodiesel, o grande destaque na realidade é para o município de Porto Nacional. Professor, é só em Porto? Não, mas é em Porto que funciona, tá? Eu tenho em Porto Nacional, e o biodiesel, quando se fala de biodiesel, ele pode ser utilizado, aliás, pode ser produzido por diversos produtos, desde gordura animal, a própria soja pode ser utilizada para a produção de biodiesel e outros produtos diversos. Ok? Teila Araújo, boa noite, chegando agora do cursinho, seja bem-vinda, Teila. Deixa-me ver aqui. Evanilson, verdade, teve isso aí mesmo. Rapaz, teve. O Grolo, Ronivon Lima. Grolo, eu lembro de ter conversado contigo, não lembro se você é do município de Divinópolis, acho que é isso, né? Se não for Divinópolis, é um município aí pertinho, mas eu acho que é Divinópolis mesmo. O Emerson Ribeiro, boa noite, professor. Eu não sei se você falou sobre o edital da Guarda Metropolitana, eu queria saber se vai ter história no concurso. Teoricamente vai ter, eu não tive a oportunidade de ver o edital ainda, porque eu estou em viagem e não consegui ler o edital, tá? Mas, teoricamente, tem que ter não só do Tocantins, como também no município de Palmas. De Monte Santo, exatamente. Sabrina Simões, seja muito bem-vinda, Sabrina. Muito bom você aqui. Sempre muito bem-vinda. Ok? Bom, meninos, vamos agora para outro assunto. Falamos um pouquinho sobre
projetos agrícolas, né, que é importante você saber o nome do projeto, vou só relembrá-los. Projetos, quando se fala na produção de grãos, é Projeto Javaesa ou Formoso, Prodesser 3 e Projeto Campos Lindos, sendo que o Projeto Javaesa é forte na produção de arroz, tá? Destaque na produção de arroz. O projeto Prodesser 3 do projeto é a produção de soja. A cana-de-açúcar não é produção do projeto, ela se desenvolveu em função da usina de biocombustível, no caso de etanol, ok? E o projeto Campos Lindos, destaque na produção de soja, o maior produtor de soja do estado. O Grolo Ronivon está falando aqui, a cidade da Esmeralda, onde foi descoberta a Esmeralda, né? Deixa eu ver aqui. Mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, deve ter aproximadamente a descoberta de Esmeralda aí em Monte Santo. Giovânia Moraes, boa noite. Meninos, e quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira estamos tentando manter a aula ao vivo aqui. Só não acontece quando a gente tem dificuldade com a internet. Mas mesmo viajando como estou agora, estamos aqui firme na área. Ok? Opa, boa noite, Edivaldo Souza. Seja bem-vindo. Meninos, vamos falar outro assunto agora. Tinham pedido para falar sobre clima. Eu já havia comentado algumas aulas sobre o clima, mas vou relembrar para quem estiver em dúvida aí. O clima do Tocantins é tropical, semiúmido. Pode ser chamado apenas de tropical, pode ser chamado apenas de semiúmido, pode ser chamado de tropical continental, pode ser chamado de tropical típico, ou seja, tropical, ok. Tropical semiúmido, ok. Apenas semiúmido, ok. Tropical continental, ok também. Tropical típico, ok também. Tudo aí tá certo, ok? Professor, e nós temos 2 períodos chuvosos e seco alternados. Tem. Todo clima tropical, coloque isso na sua cabeça. Todo clima tropical tem um período chuvoso e seco alternado. É quente, com chuva e seca alternada. O que diferencia se é mais chuva do que seca, se é mais seca do que chuva, ou se é equilibrado, metade chuva, metade seca. Quando é a seca muito mais prolongada do que a chuva, é tropical semiárido, que é o sertão nordestino. Quando é a chuva muito mais prolongada do que a estação seca, é tropical úmido, que pega o litoral do Brasil. Quando é equilibrado, metade chuva, metade seca, aí é tropical semiúmido, ou apenas semiúmido. Esse clima não é só do Tocantins, é de toda a região do Cerrado, tá? Goiás, Brasília, é tudo tropical. Agora, e com características semiúmidas. Só que Brasília, por estar numa altitude mais elevada, aqui é tropical de altitude. Tem a característica do semiúmido, mas com temperaturas menores devido à maior altitude, ok? Em relação ao nível do mar. A Gilvânia está falando, boa noite, professor, parabéns pela aula, eu sou professor de contrato temporário, quero muito passar nesse concurso do aula de inglês. Rapaz, eu cobrei insistentemente a SEDUC e o Ministério Público para que ocorresse esse concurso. Graças a Deus vai ter agora, hein? Edital saindo aí no forno. Silvio, são as dificuldades que nos motivam e nos mostram que estamos no caminho certo. Com certeza, Silvio. Edmar Lustosa, boa noite. Darlan está falando aqui, boa noite, professor. Parabéns pela aula. Eu sou professor de contrato temporário. Quero muito passar no concurso da SEDUC. O Gilmar e a Gilvânia, cara. Os dois na mesma situação. Quietinha está falando, colegas, tem algum grupo de estudos? Me incluem por gentileza. Quietinha, manda um zap para mim. Que tem alguns grupos aí que eu posso pedir para incluir em você também, tá? E quer receber material gratuito de Geografia e História do Tocantins, manda um WhatsApp para esse número que está aí. Inclusive alguns vídeos, aulas para vocês estudarem, ok? O Terra está falando muito bom, concurso da Guarda Metropolitana. Darlan Nunes, boa noite. Fé em Deus vai dar certo. Ok, meninos, vamos falando agora mais um assunto aí, um teminha sobre o Tocantins para fortalecer os estudos, ok? Bom demais, e caneta azul, azul caneta, bom. Sobre Tocantins, professor, eu preciso saber ainda um pouco sobre o relevo do Tocantins, precisa. E o que cai sobre o relevo? Meninos, cai sobre o relevo localização de serra, quais são as principais serras? Cai sobre o relevo, falando um pouco sobre Planalto, planície e depressão. O Tocantins tem planalto, tem planície e tem depressão. O que é planalto? Relevo mais alto, com altitude que supera 300 metros em relação ao nível do mar. Certo? No Tocantins tem planalto? Tem. O que é planície? Relevo mais baixo, com altitude de abaixo de 100 metros em relação ao nível do mar. Então o planalto está aqui no alto, a planície está aqui embaixo. Professor, então o planalto, por ser uma região mais alta, sofre mais intensamente a erosão.
sofre o processo erosivo da chuva, dos ventos, dos seres vivos, sofre sim, levando os sedimentos para a região mais baixa. O que vai ocorrer na planície? Sedimentação, acumular sedimentos transportados da região mais alta. Planalto doa sedimentos, planície acumula sedimento. Planalto ocorre o processo de erosão mais intenso e planície ocorre o processo de sedimentação, acúmulo de sedimento. Entendeu o que é planalto e planície? Planalto acima de 300 metros, planície abaixo de 100 metros de altitude. Ok. Tá, professor, e depressão? O que é depressão? Para o ser humano, depressão é um relevo, para o ser humano, depressão quando a sua autoestima está em declínio, constante declínio, certo? Aí você está em depressão, com depressão. Agora, para o relevo, é quando o relevo é suavemente inclinado, interligando uma área de planalto a uma área de planície. Aí eu tenho um relevo de depressão, é a interligação de planaltos a planície. Normalmente a depressão ela está no Brasil com altitude que varia entre 100 e 500 metros em relação ao nível do mar. Ok? Então, quando a prova falar assim, abaixo de 100 metros, eu já sei que é planície. Acima de 300, eu já sei que é planalto. Entre 100 e 500, eu já sei que é depressão. Não preciso nem ler mais nada. Compreenderam isso aí? Do texto que vai abordar a prova. Professor, tá, entendi o que é planalto, planície, depressão. Eu quero saber agora o que predomina no Tocantins? Depressão. Já houve alguns equívocos no passado em relação a ser planalto ou planície, mas o relevo que predomina hoje no estado é depressão. Professor, e quando se fala de depressão no Tocantins, onde eu tenho depressão no Tocantins? Meninos, o rio Tocantins ele nasce na região aqui pertinho de onde estou, aqui em Brasília, né, no entorno do DF. E ele corre para onde? Ele corre lá para perto de Belém do Pará. Então o rio Tocantins ele nasce no Planalto Central e corre para o norte do país. E o rio Araguaia? Nasce entre Goiás e Mato Grosso. Nasce entre Goiás e Mato Grosso e corre, se encontrando com o rio Tocantins, corre para o norte, se encontrando com o rio Tocantins no Bico do Papagaio. Quando ocorre o encontro dos dois rios, o nome que permanece é rio Tocantins até desaguar perto de Belém. E daí, professor? E daí que o rio Tocantins está correndo de uma região mais alta para a região mais baixa? Da região do Planalto Central para áreas de menor altitude, assim como o rio Araguaia. Portanto, o rio Tocantins e o rio Araguaia, o vale desses rios envolve aí, tanto do rio Tocantins como do rio Araguaia, relevo de depressão. Depressão do rio Tocantins, depressão do rio Araguaia. Falei em depressão, é dos rios Tocantins e Araguaia. Compreendeu isso aí? Professor, então entre o rio Tocantins e Araguaia predomina também relevo de depressão. Predomina também relevo de depressão. Entre os rios Tocantins e Araguaia. Professor, me diz uma coisa, você falou no início que nós temos serras no estado do Tocantins. Temos algumas. Professor, eu poderia dizer que a serra compreende relevo de planalto, planície ou depressão? Diz aí para mim. O Rogério Antero está falando, prof, onde consigo provas do concurso da SEDUC Palmas? Ei, meu amigo, quem fez o concurso da SEDUC foi a Copese. Então, lá no site da Copese, copese.edu.br, copese.ft.edu.br, tá? Você vai encontrar provas do último concurso da SEDUC de Palmas, ok? Ó, tá falando aqui a Ana Monteiro, o Diego, o Sil, tá falando que serra é planalto. Toda serra é relevo de planalto. Coloque isso na sua mente. Onde tiver serra é relevo de planalto. Agora, raciocina comigo o seguinte. Onde eu tenho serra no Tocantins de forma mais intensa? À esquerda do rio Tocantins ou à direita do rio Tocantins? Meninos, à direita do rio Tocantins eu tenho maior intensidade de serra, principalmente na região sudeste do estado. Professor, você quer dizer então que na região sudeste, na divisa com a Bahia, eu tenho a Serra Geral, também chamada de Espigão Mestre. Na divisa com Goiás, eu tenho a Serra das Traíras, também chamada de Serra da Palma. À direita do rio Tocantins, sentido norte e sul, passando aqui, eu já ia falar aqui do lado de Palmas, né, mas não estou em Palmas no momento, mas do lado de Palmas, Monte do Carmo, Lajeado, eu tenho a Serra do Lajeado, também chamada de Serra do Carmo. Professor, tá, então eu tenho à direita do rio Tocantins 3 importantes cadeias de serra. À direita do rio Tocantins. Serra das Traíras, na divisa com Goiás. Serra do Lajeado, ou Serra do Carmo, na região central do estado, centro-sul, certo? À direita do rio Tocantins. E a Serra Geral, na divisa com Goiás. Sim. Na divisa com a Bahia, perdão. Professor, e lá na divisa com o Piauí e com o Maranhão tem uma outra cadeia de serra chamada Serra da Tabatinga. Gente, essa Serra da Tabatinga é continuidade da Serra Geral, só que recebe outro nome quando está no estado da Bahia, quando está no estado do Maranhão e ali na região de Jalapão.
ok? Divisa com o Piauí. Mas é a mesma cadeia de serra. Professor, eu já fui no Jalapão. No Jalapão tem a Serra do Espírito Santo. Gente, a Serra do Espírito Santo fica ali ao lado das dunas. Ela pertence ao conjunto da Serra Geral, ok? O Diego está falando aqui, a Serra das Traíras é a mais alta. Isso já foi abordado em prova. 1.340 metros de altitude, no município de Paranã, lá na divisa com Goiás. Serra das Traíras é o pico, é o ponto mais alto do relevo tocantinense. E já foi abordado em prova. A Quietinha, Arraias tem muita serra. Rapaz, para chegar em Arraias está em cima da serra, na realidade. Você sobe a serra para chegar no município de Arraias, que é a Serra das Traíras. Ok? Ponto mais alto do Tocantins fica em Paranã, Silvio. Não é Dianópolis, não. Paranã. Ok, meninos. O Pretinho Araújo está falando, professor, aqui em Axixá do Tocantins tem uma serra chamada Serra do Estrondo. Essa serra é mencionada no concurso também? Pretinho. Essa Serra do Estrondo, Pretinho, ela vai desde a região aí de Axixá, do Bico do Papagaio, até a região centro-sul do estado. É a mesma cadeia de serra que fica em Paraíso do Tocantins. Quando ela é mencionada em prova, ela costuma ser mencionada lá em Paraíso, porque ela é mais conhecida na região central, certo? Então, a mesma cadeia pega ali Brejinho, Nazaré, Paraíso, e vai subindo entre o rio Tocantins e Araguaia até a região do Bico. Detalhe, hein? A Serra do Estrondo, que fica entre os rios Tocantins e Araguaia, ela é um divisor de águas entre o rio Tocantins e Araguaia. Os rios que nascem à direita da Serra do Estrondo correm para o Tocantins. Os que nascem à esquerda desaguam no rio Araguaia. Então a Serra do Estrondo é considerada um divisor de águas entre as bacias do rio Tocantins e Araguaia. Tudo bem aí? E minha água aqui, falando em água, minha água acabou. É isso que detona a voz depois, né? Mas daqui a pouquinho já está acabando, não tem problema não. O tempo já está se esvaindo. Meninos, falei da Serra do Estrondo. O que eu tenho que falar agora, professor, da Serra do Lajeado, que fica na região central, pega desde o município Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo, Palmas, o próprio município de Lajeado. Essa serra, o que cai sobre ela? Meninos, primeiro, localização que você tem que saber, já acabei de mencionar os municípios. Segundo, que nessa serra eu tenho pinturas rupestres. Falei em pintura rupestre no estado do Tocantins, é na Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo. Lá em Monte do Carmo tem pinturas rupestres, lá em Palmas tem pinturas rupestres, lá em Lajeado tem pinturas rupestres. Trouxe a pintura rupestre é o que mesmo? Gente, feito pelos homens de antigamente, né, nos primórdios. Dizem que Siqueira, quando era criança, estava lá pintando, mas na realidade os ditos homens das cavernas. Então nós temos pinturas rupestres aí, sítio arqueológico. Professor, além disso, já foi referenciado também sobre a Serra do Lajeado a existência de grande quantidade de minério de ferro. Falei em reserva de minério de ferro, falei em pintura rupestre, Serra do Lajeado. Professor, e a Serra Geral? A Serra Geral, meninos, que fica na divisa com a Bahia, para você se antenar, a Serra Geral é um divisor de águas. É um divisor de águas entre as bacias do rio São Francisco, na Bahia, e do rio Tocantins. Então, falei de Serra Geral, divisor de águas entre o rio Tocantins e São Francisco. Tudo bem aí? Ok? Falei da Serra das Traíras, é o ponto mais elevado do relevo tocantinense. 1.340 metros de altitude no município de Paranã. Tranquilo? Fácil? Falei um pouco sobre o relevo, sobre as principais cadeias de serras. Ficou tranquilo isso aí para vocês? Mais ou menos, professor. Ó, tá vendo o WhatsApp aí? Manda um WhatsApp para mim, para você receber o material gratuito de Geografia e História. Tem uma série de vídeos aí que eu fiz, 10, 12, 13, 15 vídeos curtos para encaminhar para os nossos alunos que têm interesse em estudar um pouco mais sobre Tocantins, certo? Seja para o concurso, Enem ou para conhecimento mesmo. E manda o WhatsApp. Tudo bem aí? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Professor, as serras que tem nas margens da TO 222, entre Filadélfia e o Trevo de Babassulândia, entram na Geografia e História de Tocantins. Cada cadeia de serra, só para você entender um pouco melhor, de acordo com a localidade, ela pode receber um nome local, tá? Eu estou falando isso porque, de repente, aí na região de Filadélfia, pode receber uma nomenclatura local. Mas
Perceba você que a cadeia de serra a qual você se refere, ela está à esquerda do Rio Tocantins. E à esquerda do Rio Tocantins, nós temos aí a continuidade da Serra do Estrondo, por mais que possa ter uma nomenclatura local para essa cadeia de serra. Tudo bem? E se tiver, dificilmente é mencionada em prova. Viu? Estou respondendo aí a Lília Costa. Ok, Val Mendes, professor, concurso da Seduc Tocantins, será que vai ter vagas para pedagógicos, pedagogia, professores? Eu acredito que sim, que vai ter, se eu não me engano, eu até havia perguntado isso, e vai ter vaga, se não me falha a memória, havia perguntado para o secretário. Eu lembro que perguntei sobre professores de Libras, e vai ter vaga para professor de Libras, pedagogia, eu tenho quase certeza de ter perguntado também, tá? Aula de milhões, Lumenez, show de bola. Quietinha, meia aula, professor, abraço, Conceição do Tocantins. O Quietinha sabia que eu passo aí, toda vez que eu passo em Conceição, eu encosto em alguns açougues aí para comprar carne barata, né? Mas passo com frequência aí na região. Rafael, não encontrei o número do WhatsApp. Rafael, tá fixado aí embaixo, ó, 84857576. É só mandar um WhatsApp, ele tá fixado aí nos comentários. Fernando, gostei muito, aprendi as aulas aqui, show de bola, obrigado professor, show, gratidão, muito obrigado meninos. Sebastião Arocha, top demais. Disponha Lília. Jocélia Coelho, boa noite, aprendendo muito com o senhor. Bia Castro, boa noite, Bia. Show de bola, meninos, já peguei. Deilane Galvão, sobre tribos indígenas, o que mais cai, prof? Deilane, cai a localização das tribos, tá? Cai em quais municípios se encontra, em qual região do Tocantins se encontra cada uma delas. Professor, então eu tenho que saber. Tem, eu vou tirar uma aula só para trabalhar tribos indígenas para vocês, tá? Só não, mas para trabalhar as tribos indígenas. Tudo bem aí? Ok? Caio Guimarães, boa noite. Muito bom, obrigado, Val Mendes. Quem não está seguindo, faça que nem a Maísa, que acabou de seguir. Maísa, obrigado por estar seguindo. Meu amigo professor Delgado Júnior. Rapaz, quem não está seguindo o professor Delgado Júnior, entra, segue, show de bola. É referência, não só no Tocantins, mas no país, com aulas de informática para vocês. E também faz lives constantemente para ajudar os nossos alunos concurseiros. E tem grupos aí de WhatsApp, do Telegram, para ajudar os concurseiros. Então segue o professor Delgado Júnior. É o cara. Show de bola, Delgado. Obrigado aí pela presença, viu? Mas já estamos finalizando aqui. Vinícius Marciano, festas e eventos em geral, principalmente os folclores, é interessante estudar, professor. Algumas festas é interessante, sim, alguns folclores já foram mencionados em provas, cavalhadas já foram mencionados em prova, a Sussa já foi mencionada em prova, tá? Vale a pena. Sua aula é melhor que seleção na Copa. Que isso, garotinho, só para me deixar feliz. Valeu, Silvio. Leonel, boa noite, Leonel, como é que você tá? Sempre ajudando os concurseiros. Ilana Aquino, Delgado Jundial, são excelentes professores. Ilana, obrigado, viu? Agradecemos. Divino Rodrigues, excelentes suas aulas. Lembro que no concurso da Câmara de Palmas caiu tudo que ensinou. É porque eu que fiz a prova. Sabia não? Tô brincando, que isso, não foi eu não, foi a Copese. Ok, meninos. O professor Delgado deu aula para minha filha aqui em Filadélfia. Olha a Lu, olha aí, Delgado. Que bacana, viu? Delgado tem que me levar para dar aula em Filadélfia. Eu fico chamando o Delgado me levar, e levar o Delgado só me enrolando. Que isso? É isso não. É a dificuldade mesmo de organizar. Igor Ribeiro, coloca o professor Delgado Júnior para uma palhinha. É porque já encerrou nosso horário. Mas, Delgado, vamos combinar para a gente fazer uma live juntos aqui novamente? Pode ser? Meninos, muito, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos sempre. Segue no Instagram quem não estiver seguindo. Manda o WhatsApp para receber o material agora. Manda agora. E obrigado, Rogério, por estar seguindo. Obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando a vocês que... Mensagem motivacional agora. A Flávia aí falando. Meninas, lembrando a vocês o seguinte. A mensagem motivacional é bom. Mas... Quando se fala de concurso, quando se fala de prova, de vestibular, quando se fala de Enem, e quando você está tentando há muito tempo, a motivação ela vai se perdendo. Quanto mais tempo demora, menos motivado você fica. E quanto mais tempo demora e você continua estudando, mais próximo da vaga você está. É incrível isso. Quanto mais perto da vaga, menos vontade eu tenho de continuar o estudo. É contraditório.
Então, para você que está estudando, desanima não. Para você que escuta pessoas falando de novo, ainda não passou, isola dessas pessoas, não fica se relacionando com gente que só traz carga negativa para ti, entendeu? E procure se relacionar com pessoas que têm o mesmo foco que você. Se você está estudando para concurso, está no preparatório, vá lá, verifica quem está mais focado, quem está mais dedicado, se aproxima das pessoas, capta um pouco da energia dela, motivação dela, vontade de mudança de vida, porque a sua vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que vai mudar. Eu já tenho aí mais de 50 mil alunos e eu já vi muitos, milhares deles mudando de vida. Exatamente porque não desistiram, porque não desanimaram e não deixaram essa carga negativa chegar até você, te atingir. Gente que fica trazendo carga negativa é gente invejosa. Se afasta de quem tem inveja e procura se aproximar de pessoas que brilham, porque você brilha e seu brilho vai te levar longe, vai iluminar novos caminhos, vai iluminar coisas muito bacanas para você. Mas muito bacanas mesmo, pode ter certeza disso. Volto a afirmar que lá em casa não é fácil. Lá em casa nós somos 7 filhos e de 7 se formaram em universidades públicas, saindo de Monte do Carmo, hein? Indo para Porto Nacional naquela época, e 7 se formaram em universidades federais, 6 são concursados. Nossa vida saiu da água para o vinho, e olha que eu nem tenho costume de beber vinho, mas melhorou muito por causa do que vocês estão fazendo hoje aqui. E é o fato de ver vocês aqui, 130, 150, 180, 200 pessoas assistindo a live simultaneamente, é que me faz acreditar que vocês querem a mudança e a mudança vai acontecer na vida de cada um de vocês. Meninos, beijo enorme, fica com Deus, até a nossa próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram, na terça-feira, às 22 horas. E por favor, segue e convida outras pessoas para seguir também. Beijo, meninos. Meninos e meninas, fiquem com Deus. Obrigado pela presença, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.